Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nona Mostra de Cinema e Divulgação Científica. Meu nome é Amaury, sou biomédico e mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia e junto com o Vitor, biomédico também e doutorando pelo mesmo programa de pós-graduação, hoje vamos falar sobre o filme A Mosca com o tema de Biologia Molecular. Mas antes, se você não está inscrito no evento, faça sua inscrição. O link está na descrição do vídeo. Se você curtiu o vídeo, dê um joinha e também não esqueça de preencher o questionário ao final desse vídeo para garantir a sua presença no nosso evento. Bom, então vamos lá. O filme A Mosca. O filme A Mosca foi lançado no ano de 1986. Tem 1 hora e 36 minutos de duração. Foi gravado em Toronto, no Canadá. E sua classificação é de filme de terror e ficção científica. Foi dirigido por David Cronenberg. Seus atores principais são Jeff Goldblum, Geena Davis e John Getz. Foi produzido pela SLM Production Group e Brooks Films, liderados por Stuart Cornfield. Seus efeitos especiais foram liderados por Chris Wallace, o mesmo criador dos monstrinhos do filme Gremlins, e também feito por Stephen Dupuis. Foi distribuído pela Fox Films e ganhou o Oscar de melhor maquiagem em 1987, graças à grande criação e o maravilhoso trabalho de Chris Wallace. Vocês que verão esse filme vão ver que, de fato, foi um Oscar merecido. A história do filme A Mosca foi baseada num conto dos anos 50 do francês Georges Langeland. Bom, e do que se trata a história do filme? Basicamente, ela conta a história de Seth Brundle, um cientista excêntrico que cria um teletransporte, a invenção que revolucionaria a humanidade. Ele apresenta, então, esta invenção para uma jornalista, Veronica Quiff, por quem se apaixona e começa a ter um caso de amor. O problema dessa invenção é que ela só teletransportava matéria inanimada. Porém, com o romance com Veronica Quiff, ele começa, então, a programar o teletransporte para poder realizar essa atividade com os seres também vivos. Em um momento, depois posterior no filme, um momento de ciúmes e embriaguez, por insegurança, quando vê Veronica Quiff conversando com seu ex-namorado, Seth Brundle, então, decide testar a máquina em si mesmo, em um momento de certa insanidade, vamos dizer assim. Porém, ele não esperava que nesse momento uma mosca entraria junto com ele no teletransporte. Então, o aparelho junta o DNA da mosca ao DNA do cientista. Então, mudanças físicas começam a acontecer no corpo de Seth Brundle, reparadas inicialmente por Veronica Quiff. E assim se dá a trama do filme até o final, que sei que vocês vão gostar. Bom, esse é um filme que tem diversos aspectos científicos que a gente pode abordar. Um deles, que nos chamou a atenção, é numa frase que Seth Brundle diz, que ele diz assim: "Os computadores são burros, só sabem o que você diz." Neste momento do filme, Seth Brundle ele está tentando entender por que não consegue teletransportar matéria viva. E ele diz essa frase tentando se justificar. Nessa frase, ele revela alguns aspectos do que a gente diz de machine learning. O que é machine learning? Machine learning, como o próprio nome diz, em inglês já diz, é o aprendizado de máquina. É uma técnica onde alguns cientistas ou pessoas da área conseguem passar parâmetros para o computador a fim de realizar predições e demais análises a partir das máquinas. Por exemplo, quando a gente vê em noticiários alguma coisa do tipo que inteligência artificial está prevendo casos de infecção em hospitais ou alguma coisa nesse sentido, geralmente se envolve machine learning, que é basicamente essa predição de algum evento segundo parâmetros que foram aprendidos pelas máquinas. O que nos chamou a atenção nessa frase é que traz um pouco da realidade em uma coisa que parece fictícia, que já está presente no nosso meio, que é essa coisa da inteligência artificial e machine learning. Então, na verdade, a gente percebe que todas essas predições e esses fatos que parecem um tanto mágicos da tecnologia, na verdade, as máquinas elas fazem esses cálculos baseados na inteligência dos humanos por trás. Então, não é só uma inteligência de programação que existe por trás desses métodos computacionais
que podem fazer essas predições, que é muito fantástica. Mas também a informação que foi adquirida ao longo de todos os anos por vários cientistas, que vai sendo aprendido por essas máquinas que geram essas predições. Então, nesse sentido, a gente achou interessante trazer essa reflexão sobre o machine learning e de todo o corpo de cientistas que tem por trás dessa ferramenta, que ajuda muito em diversos quesitos. Por exemplo, no meu mestrado e no doutorado do Vitor, a gente usa técnicas de bioinformática, que é a junção das ciências biológicas com as ciências da computação. Essas técnicas de bioinformática conseguem nos dar essas predições e análises de diversas variáveis e parâmetros diferentes, segundo o que a máquina aprende sobre aspectos biológicos. Então, não só para pesquisa, mas de fato para situações práticas e reais, essa inteligência artificial e machine learning, que no filme já é retratado, é visto até hoje e é uma área que vem crescendo e tem a tendência de continuar crescendo por muito tempo. Mas o tema principal que vamos abordar aqui no filme é principalmente a biologia molecular, que agora será explicado pelo Vitor. Então, que aspectos desse filme podem ser explorados que vão nos ajudar a entender o terror por trás dele? O que assusta as pessoas? Um dos aspectos que nós podemos explorar é a relação desse terror com o medo dos organismos geneticamente modificados, os conhecidos OGMs, também chamados transgênicos. Esses organismos são organismos cujo material genético é alterado através de técnicas de biologia molecular e que essa alteração permite que certas características desses organismos possam ser aperfeiçoadas, como, por exemplo, plantas podem se tornar resistentes a pragas, o que facilita o seu cultivo e diminui os custos que os agricultores teriam com pesticidas. É importante que nós compreendemos que existe uma situação chamada síndrome de Frankenstein, em que as pessoas expressam um medo de que as coisas produzidas pela ciência se voltem contra nós mesmos. Assim como na peça do Frankenstein, a criatura de Frankenstein, ela se volta contra o seu criador e se torna um monstro, uma coisa inesperada. Da mesma forma, certos avanços da ciência, muitas vezes não são muito bem compreendidos pela população, causam esse medo de que possam se tornar armas contra a própria população. No filme A Mosca, o personagem principal é mostrado como um cientista excêntrico, com experiências absurdas, que ninguém compreende, e que carregam em si um potencial perigo para a população. E embora o filme aborde aspectos negativos desta modificação, o que os estudos nos dizem sobre elas? Por exemplo, a partir dos estudos de comparação do material genético de diferentes tipos de organismos, nós podemos classificar e comparar esses organismos de acordo com o parentesco, de acordo com a proximidade entre um e outro, e a partir disso avaliar como é possível que esse organismo tenha evoluído. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos lado a lado material genético de diferentes organismos, nós podemos comparar tanto DNA como RNA, como podemos também comparar as proteínas. E colocando lado a lado essas informações, nós podemos estimar o quão próximos esses organismos são entre si. E esses resultados, então, podem ser expressos através de uma árvore filogenética, que vai avaliar a proximidade e o grau de parentesco entre esses organismos. Essa árvore filogenética, nós conseguimos também avaliar de que ramo evolutivo esse organismo veio, ou seja,
Qual é a provável origem comum entre dois diferentes tipos de organismo? E como podemos, então, comparar homens e moscas? É claro que diversos tipos de comparações podem ser feitas. Nós podemos comparar os órgãos, as estruturas nervosas, o sistema circulatório, as partes do corpo, mas uma comparação que é muito feita é na genética do homem e na genética da mosca, pois a mosca da fruta ela é um modelo científico para estudos genéticos. O que dizem, então, os artigos científicos sobre isso? Qual é a diferença entre um ser humano e uma mosca? Bom, um dos artigos, por exemplo, nos diz que há, sim, uma grande diferença entre seres humanos e moscas. O que esse artigo fez? Ele pegou uma série de resultados de interações proteicas, tanto de seres humanos quanto de moscas, e comparou essas interações para verificar o quão próximo ou quão distante nós estaríamos de uma mosca. E eles perceberam que nós estaríamos muito distantes. Mas qual a importância desse tipo de estudo? Por exemplo, um outro estudo encontrou um vínculo entre moscas, vermes e seres humanos. Ou seja, genes, partes do nosso DNA, do nosso material genético, e por consequência das proteínas que são produzidas. Nós partilhamos parte do nosso material genético com moscas. Isso significa que os genes e as proteínas produzidas são similares e, por isso, as moscas podem servir de modelo para nós estudarmos determinadas mutações, modificações e alterações desses genes. Então, o terror do filme A Mosca nos mostra de que nós necessitamos de um esclarecimento da população sobre o papel do cientista. O que faz esse cientista? Qual é o alcance dessa pesquisa com edição genética? Que tipo de experimentos estão sendo feitos nos laboratórios? E é importante também que nós discutamos com as pessoas uma bioética dessas pesquisas, ou seja, até onde nós podemos ir, qual é o nosso papel enquanto seres humanos no melhoramento das nossas características. E é isso, então. Espero que tenham gostado dessa nossa apresentação e bom filme a todos. Tchau, pessoal. Bom filme.